O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nos traz algumas narrativas pós-ressurreição de Cristo. Temos ali a história dos dois discípulos que estavam no caminho, rumo a um povoado chamado Emaús. Nessa caminhada eles conversavam a respeito das coisas que haviam acontecido em Jerusalém, até a morte e crucificação do Senhor. E de repente o Senhor aparece no meio deles. E ele lhes pergunta: sobre o que vocês estão falando? E a partir dali começa um diálogo, onde esses dois discípulos conversam com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, em um determinado momento, começa a explicar para eles tudo o que tinha nas Escrituras a respeito do que haveria de acontecer com Cristo. O mais interessante disso é que no verso 16 nós vamos ver que os olhos daqueles discípulos, eles foram impedidos de reconhecer ao Senhor Jesus. E durante aquela caminhada eles vão conversando sem ao menos reconhecê-lo. E quando eles chegam no seu destino, o Senhor Jesus faz como que fosse passar adiante. E por estar muito tarde, chegando perto à noite, como era de costume, naqueles tempos bíblicos, no meio dos judeus, hospedar as pessoas, eles insistiram com Jesus para que ele ficasse ali com eles. Então Jesus aceitou o convite. E quando eles foram alimentar, Jesus pegou o pão e partiu. E quando ele partiu e deu aos seus discípulos, a Bíblia nos ensina, ela nos afirma que os olhos dos discípulos foram abertos naquele exato momento. O que eu quero trazer para nós, através dessa história bíblica e verídica, é que assim como diz no versículo 16 do capítulo 24 de Lucas, que os olhos daqueles discípulos foram impedidos de reconhecer ao Senhor Jesus, nós devemos nos atentar para uma verdade que pode estar presente em nossas vidas. Quem sabe os nossos olhos espirituais ou o nosso entendimento espiritual, seja como você preferir, quem sabe eles não possam estar impedidos, ou seja, nós estamos sendo impedidos por um motivo ou outro de reconhecer ao Senhor Jesus, de ouvir a voz de Deus, de compreender a voz do Espírito Santo e até mesmo sentir a presença de Deus. Eu quero trazer para você um conselho. É necessário que nós venhamos buscar diariamente uma comunhão com Deus, seja através da leitura bíblica, estudo bíblico, meditação na palavra de Deus, que através dela nós conseguimos ouvir a voz de Deus através da tua palavra, nós recebemos ensinamentos da parte de Deus através da leitura e aprendemos mais sobre Deus. Quando nós lemos a palavra, o nosso espírito é edificado e Deus vem fortalecendo e alimentando a nossa alma. Outra coisa também que nós utilizamos como ferramenta, instrumento para buscar a comunhão e a intimidade com Deus é através da oração. Pela oração nós falamos com o Senhor, nós fazemos os nossos agradecimentos, nós desabafamos os nossos pensamentos e sentimentos ao Senhor, ou seja, nós nos abrimos ao Senhor. E também nós fazemos as nossas petições, ou seja, nós colocamos diante do Senhor através da oração as nossas necessidades, os nossos pedidos. E é nesse momento, diariamente, que nós devemos também pedir ao Senhor que Ele arranque de nós toda cegueira espiritual. Qualquer coisa que esteja obscurecendo o nosso entendimento relacionado às coisas espirituais. Ao falar de cegueira espiritual, eu me lembro do apóstolo Paulo, que após ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco, ele ficou em jejum durante 3 dias. E no terceiro dia ele recebeu uma visita de um discípulo do Senhor, o qual impôs as mãos sobre ele, e a partir daquele momento as escamas do apóstolo Paulo caíram de seus olhos. A partir dali começa uma nova vida para o apóstolo Paulo. A partir dali ele reconhece ao Senhor Jesus, ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus e passa a viver para o Senhor Jesus.
A partir desse momento, ele já não tem mais uma escama no seu olho. A partir dali, ele não tem mais cegueira no seu entendimento, pois nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um erudito na palavra de Deus. Ele era um grande conhecedor dos escritos de Deus, da Torá, dos salmos e dos profetas. E nós podemos compreender que através dessa qualificação de Paulo, o Senhor vai usá-lo para ganhar almas para o seu reino. E mesmo ele tendo esse conhecimento que ele tinha, o seu entendimento, os seus olhos estavam impedidos de ver e compreender verdadeiramente quem é o Senhor. Que Deus venha tirar toda a escama dos nossos olhos. Que Deus venha tirar toda a cegueira do nosso entendimento e visão espirituais. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você.